O valor da fatura do cartão de crédito que não é pago no vencimento passou a ficar no crédito rotativo pelo prazo máximo de 30 dias. As novas regras já estão valendo. A mudança foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional. O cliente que não conseguir pagar o valor total da fatura pode ficar no crédito rotativo por 30 dias. Depois disso, o banco é obrigado a transferir a dívida para uma operação de crédito parcelado, que tende a ter juros mais baixos que os do rotativo, mas ainda muito altos. O governo não vai interferir na negociação entre os bancos e os clientes, nem definir ou limitar os juros que serão cobrados no crédito parcelado. A economia efetiva pode variar porque os bancos personalizam as taxas para cada consumidor no rotativo e no crédito parcelado. Os juros finais também variam em função do histórico e da capacidade de pagamento de cada cliente. A repórter Fernanda Porto tem mais detalhes sobre esse assunto. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. As novas regras já estão valendo desde a semana passada. E o consumidor que não conseguir quitar a dívida dentro do prazo determinado ou à vista fica inadimplente. Para conversar mais sobre esse assunto, eu falo agora com o advogado Israel Mascarenha. Boa noite. Vamos começar nosso bate-papo aqui falando em relação à taxa de juro, que é uma das principais dúvidas dos consumidores. Como que eles devem proceder para não serem vítimas aí de juros abusivos, já que cada banco e cada empresa tem uma taxa de negociação? Primeiramente, a pessoa tem que ver com o que ela está trabalhando referente ao cartão de crédito. Você tem o cartão de crédito dos bancos, dos crediários, instituições financeiras. Então é interessante para o consumidor fazer uma média entre essas instituições para saber o que tem sido praticado no mercado. E ele também pode utilizar o site do Banco Central, onde você tem todas as informações discriminadas para todos os tipos de crédito, de empréstimos a cartões de crédito. E na hora de fazer a negociação, como que o consumidor deve proceder? Qual que é o conselho jurídico nesse caso? Em relação à negociação, depois de passar aquele período de 30 dias que não pode mais ter o rotativo no cartão de crédito, a instituição financeira ela é obrigada realmente a oferecer para o consumidor uma taxa de juros menor, uma modalidade de crédito. Pode ser um valor fixo ou um valor parcelado. Se for parcelado, tem que ser parcelas fixas. E o consumidor ele tem toda a liberdade de negociar com a instituição financeira, falando qual a condição que ele tem naquele momento e quais as possibilidades para pagamento. Então, ele pode realmente procurar as instituições financeiras e ver como que ficaria melhor para ambos os lados. E essa negociação tem que contar tudo isso em contrato? Isso, a instituição ela já pode, previamente, agora com a resolução 4549, que entrou em vigor validamente agora no dia 3, as instituições podem prever a taxa de juros em contrato, para o consumidor já estar ciente de, poxa, não vou pagar o rotativo, mas qual taxa de juros que eu vou pagar? Mas isso não impede que tanto o banco quanto o consumidor venham a negociar posteriormente essa taxa de juros. E na hora de fazer uma negociação, caso o consumidor tenha feito uma negociação, pagou algumas parcelas, porém não conseguiu honrar o compromisso, o banco pode vetar uma nova negociação, pode dificultar isso, dar a opção só de pagamento à vista? Como é que fica essa questão? O banco, como credor, ele tem a liberalidade de propor várias formas de crédito que ele tenha interesse e o consumidor também. Caso o consumidor perceba que não é vantajoso negociar com a instituição financeira naqueles moldes, ele tem vários caminhos. Ele pode buscar um empréstimo numa outra instituição financeira, buscar uma negociação com outra instituição. Agora, se realmente a situação for muito crítica, ele realmente não conseguir nenhuma outra forma, ele pode buscar as medidas judiciais e realmente pedir uma aplicação de uma taxa de juros menor, compatível com o mercado e com as condições dele. E como vem sendo o entendimento jurídico nesse aspecto, já que a gente vê aí que tem a variação de taxa de juro não é tão grande assim e o banco pode alegar que já tentou negociar e a pessoa não é uma boa pagadora? Você tem um entendimento não firmado para todas as pessoas. Então, cada caso é um caso. Então, quando se é levado à justiça, então, geralmente, os magistrados veem a questão do contrato, veem a questão financeira do consumidor e vê também as taxas que são aplicadas. Para os superendividados, existem vários programas, inclusive fomentados pela justiça para renegociação, um momento de conciliação. Mas cada caso é um caso. Então, o consumidor sempre tem que ler o contrato,
né? Então, geralmente as pessoas adquirem cartões de crédito e não sabem com o que estão lidando, quais são as taxas. Então, é muito importante que o consumidor tenha acesso a esse contrato. E sempre está orientado por um advogado de confiança, que digamos assim, é um patrimônio muito importante. A pessoa tem um advogado de confiança para analisar esse contrato num momento de questionamento judicial. Mas cada caso é um caso, realmente o consumidor não tem uma garantia de que ele vai poder ver esse contrato revisto. Então é importante ele ter uma consultoria com o advogado. Ok, obrigada por suas informações. William, eu volto com você aí no estúdio.